último evento promovido pela Escola do Legislativo em 2022 trouxe um importante tema para debate, especialmente após o grande volume de chuvas ocorridos em Novo Hamburgo no mês de dezembro. O curso sobre boas práticas em governança e gestão públicas, o papel das defesas civis municipais, foi realizado no plenário da Câmara e de forma virtual, em parceria com o Instituto de Estudos em Governança e Gestão na Administração Pública, o IEGAP. A ideia surgiu de um grupo de estudos que nós desenvolvemos através do IEGAP, em que alguns representantes da escola participaram para nós justamente trabalharmos o que é boa governança, o que é boa gestão. Então nós estudamos a fundo aí os referenciais do Tribunal de Contas da União. E daí surgiram ideias, ideias para um trabalho conjunto em que focássemos nas boas práticas. E não só boas práticas em defesa civil, mas em tantas outras matérias que são interdisciplinares, transdisciplinares, como, por exemplo, urbanismo, arquitetura, engenharias. E aí nós temos um campo vastíssimo para trabalho na administração pública. Dentro desta linha, pretendemos desenvolver diversos eventos dentro do ano de 2023. Sabe-se que existe um descompasso, muitas vezes, entre o que é produzido dentro das universidades e aquilo que chega até a administração pública e o cidadão. Então, um grande objetivo do IEGAP é traduzir essa produção para que a universidade ela ganhe cada vez mais sentido na vida da sociedade. Todas as áreas que se mostrem relevantes para o aprimoramento da administração pública e, consequentemente, para a vida do cidadão. Então, essa é a ideia. Eficácia, qualidade para a administração pública. Estiveram presentes a especialista em Direito dos Desastres, Fernanda Damascena, e o coordenador da Defesa Civil de Novo Hamburgo, Claudiomiro da Fonseca. Virtualmente participaram o Superintendente de Proteção e Defesa Civil em Aparecida de Goiânia, Goiás, Juliano Cardoso, e o coordenador da Defesa Civil de Garopaba, Santa Catarina, Rafael Ulisseia. O objetivo foi a troca de experiências entre diferentes municípios para o aprimoramento da atuação das defesas civis. O coordenador da Defesa Hamburguense falou sobre a estrutura do órgão na cidade. Com 222 quilômetros e aproximadamente 250 mil habitantes, Novo Hamburgo apresenta inúmeros desafios para garantir a segurança da população. Nós temos hoje, mapeado no município de Novo Hamburgo, 53 áreas de risco, levando muito em conta questões hidrológicas, acerca de inundações, alagamentos, enxurradas e também movimentação de massa. Nesse mapeamento de 2020, então, se atribuiu risco alto e risco muito alto. Então, toda vez que nós nos preocupamos para fazer uma proteção aqui em Novo Hamburgo, nós olhamos para essas 53 áreas de risco e que não são só elas. Essas 53 áreas foram mapeadas, mas muitas outras ainda não foram mapeadas e também oferecem algum tipo de risco. Aliado a isso, nós temos vários cursos d'água que cortam o município de norte a sul e acabam desaguando lá na bacia do Rio dos Sinos, a bacia essa que nós fazemos parte, inclusive nessa parte da bacia do Rio dos Sinos, Novo Hamburgo é a parte mais baixa dessa bacia, então nós sofremos muito com isso. E aqui eu estou falando a respeito do Rio dos Sinos, estou falando em relação a chuvas que podem trazer transtornos 2, 3 dias depois, aqui no município de Novo Hamburgo. E estou falando só do Rio dos Sinos e dos moradores que moram ali perto. Em suas falas, os agentes de Goiás e de Santa Catarina apresentaram a estrutura de suas localidades e as principais ações realizadas nos municípios. Já a advogada Fernanda explicou os fatores que envolvem a ocorrência de desastres e como eles afetam principalmente territórios e pessoas mais vulneráveis. Existe uma legislação nacional no Brasil que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E os direitos da população estão automaticamente relacionados com a boa implementação dessa política pública. Então, na verdade, é importante que a sociedade civil tome conhecimento dessa matéria
e procure entender um pouco do que a gente tratou hoje, o que é o desastre, o que é um risco de desastre, para que a própria percepção da população em relação ao risco que ela corre mude, né? Ou, enfim, seja melhorada. E certamente há muito o que fazer nas cidades, envolvendo o gerenciamento de risco ou a própria resposta ao desastre. Esse é um processo que, também como foi trabalhado no evento de hoje, precisa ser desenvolvido de forma multidisciplinar, intersecretarias, com a participação da sociedade civil e, obviamente, com o acolhimento e a inserção da matéria de proteção e defesa civil no âmbito da gestão e governança públicas. O desastre é vulnerabilidade. Então, quando a gente pensa na ocorrência de um desastre ou na probabilidade de ocorrência desse evento, nós temos que lembrar que existe um conjunto de vulnerabilidades envolvidos. E isso também está relacionado com enfrentamento da perspectiva de desigualdade e de desenvolvimento. Então, é por isso que a gente fala que o desastre, na maioria das vezes, não é natural. Ele é uma construção social, ele é resultado das escolhas feitas em sociedade. Para mais informações sobre este e outros eventos, acesse o portal da Câmara ou siga o perfil da Escola do Legislativo nas redes sociais.